Hum, Olá. Ai, ai. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao encontro para falar de psicanálise, noções básicas de psicanálise, aqui pelo Instituto. Acho que é o último encontro do ano. E é super legal encerrar assim, falando de psicanálise. Bom, entramos no aparelho psíquico, no capítulo 3, então já foram 2 capítulos do livro. Já falamos, eu e Débora, de que, né? Deixa eu ver que capítulos que foram. A introdução aqui, beleza. Capítulo 2 foram os impulsos. Nós encerramos na última leitura os impulsos. E o capítulo 1 foi sobre as hipóteses fundamentais. Então, beleza? Temos dois capítulos lidos. Então, entramos no aparelho psíquico em si. Na constituição, na composição do aparelho psíquico. Espero que todos estejam bem. Enquanto a Débora não chega, eu já vou começar a ler. E aí quando ela chegar, a gente continua a partir dela. Eu acho que tá certo isso aqui. Espero que sim. Muita motivação, muito cansaço hoje. Beleza. Capítulo 3, o aparelho psíquico. Bora lá. Perguntemo-nos agora, qual foi a imagem da mente que obtivemos até aqui através do nosso exame da teoria psicanalítica? Ao estruturar a resposta, vemos que, em primeiro lugar, começamos com 2 hipóteses fundamentais e bem estabelecidas a respeito do funcionamento mental. Hipóteses de caráter essencialmente descritivo. Uma delas é a lei da causalidade psíquica e a outra a proposição de que a atividade psíquica é principalmente inconsciente. Tipo um resumo, ó. Peraí que a Débora deve estar chegando. Ai. Em algum momento, tá? Enquanto isso, falem de vocês. Como é que vocês estão? Acetona. Hum. Ha, ha! Começando sem mim, senhor Soneca. Nossa. E aí, tudo Caramba, bem? era melhor ter cancelado a live se tá cansado assim. Parece até que É, é véspera de Natal. deve ser isso, né? Olha, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Ah, bom, a gente chegou no capítulo 3, né? Vai falar do aparelho psíquico. E eu estava comentando que a gente já leu 2 capítulos, já falamos sobre as hipóteses e fechamos os impulsos, que são 2 bases importantes. Uhum. E tem coisa agora para falar. Acho que agora a gente começa a pegar mais. Bom, não que. Eu acho que a gente tem ido leve até agora. Mas são 3 capítulos, a gente tem 3 capítulos só para falar de aparelho psíquico. Uhum. Então são. Agora o assunto vai começar a ficar quente. Bem-vindos todos que estão na minha página. Agora que eu lembrei, né? Que eu estou entrando com o meu Instagram. Mães que educam positivamente, bem-vinda. Tel, minha amiga querida. A gente está fazendo Como que. uma Peraí. leitura Como que é o nome? Mães o quê? que educam positivamente. Ah, A gente está fazendo uma leitura aqui de um material de psicanálise, né? isso. A E a gente gente está está no pegando a capítulo 6, introdução à já, psicanálise. Para já quem deu uma. está chegando agora, a nossa referência é essa. Estamos lendo Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise.
Por que não Freud, ao invés de ler alguém que resumiu? Porque o Freud escreveu só 23 livros, né? E cada livro tem entre 600 e 800 páginas. Então é melhor ler o resumo, né? Esse é o resumo do Freud, então. É, é melhor ler o resuminho, vai mais de leve. Aí quem gostar vai ter excesso de Freud para ler. Ah, essa faixa ficou boa, hein? Pegata. Soltei Uhum. o cabelo, porque o dia inteiro com o cabelo preso, eu só fui lá e falei assim, meu Deus, preciso soltar meu cabelo, que a cabeça fica doendo, né? De tanto tempo com o cabelo preso. Trabalhando com comida, não dá para dormir. Não dá para ficar com o cabelo preso. Solto, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, obrigada. Estou de camisetinha, Eu tô de esfriou um pijama. pouquinho, esfriou um pouquinho, né? Tá bom agora para. Eu vou ler de pijama mesmo, não tô nem aí. Minha produção é essa. Não cortei o cabelo, não fiz a barba. É o que tem, gente, pro Natal. Você é solteiro, né? Não tem namorada, não? Que pede para você se arrumar, ficar bonitão, cheiroso? Não tem, não? Bora lá? Bora! Tá, eu vou começar. Perguntemos-nos agora. Oi? Perguntemos-nos agora. O aparelho psíquico. Vou começar a ler enquanto você desperta, tá? Ai, manda ver. Qual foi a imagem da mente que obtivemos até aqui através do nosso exame da teoria psicanalítica? Ao estruturar a resposta, vemos que em primeiro lugar, começamos com duas hipóteses fundamentais e bem estabelecidas a respeito do funcionamento mental. Hipóteses de caráter essencialmente descritivo. Uma delas é a lei da causalidade psíquica, e a outra, a proposição de que a atividade psíquica é principalmente inconsciente. Acreditamos que essas duas hipóteses devam ser as linhas mestras, por assim dizer, de nosso exame posterior da teoria psicanalítica. Como acabamos de dizer, elas são de natureza fundamentalmente descritiva. No entanto, no capítulo anterior, Os Impulsos, nos vimos lidando de imediato com conceitos que eram basicamente dinâmicos. Tratamos da energia psíquica que impede o organismo para a atividade até que a gratificação seja alcançada, do modelo geneticamente determinado da passagem de uma fase de organização instintiva à outra, à medida que a criança amadurece, das variações individuais que podem ocorrer dentro dos amplos limites desse modelo, do fluxo da libido e da energia agressiva de objeto a objeto no decorrer do desenvolvimento, do estabelecimento de pontos de fixação e do fenômeno do retorno da energia psíquica a esses pontos de fixação, o qual denominamos regressão instintiva. Resumão, né? É, bem, né? Um Na resumão. verdade, é característico da teoria psicanalítica que ela nos proporcione justamente essa imagem da mente em movimento, dinâmica, em vez de uma imagem estática e sem vida. A teoria psicanalítica procura nos demonstrar e explicar o crescimento e o funcionamento da mente, bem como as operações de suas diversas partes e suas interações e conflitos mútuos. Mesmo a divisão da mente em várias partes estabelecida pela psicanálise assenta-se numa base dinâmica e funcional, como vemos nesse capítulo e nos dois seguintes, que tratam daquilo que Freud chamou de elementos do aparelho psíquico. A primeira vez que Freud tentou construir um modelo de aparelho psíquico, publicando, aparece no último capítulo de The Interpretation of Dreams, em 1900.
Tá resfriado? descreveu como semelhante a um instrumento óptico composto, como um telescópio ou um microscópio constituído de muitos elementos ópticos dispostos de maneira consecutiva. Dever-se-ia imaginar o aparelho psíquico constituído de muitos componentes psíquicos dispostos de modo consecutivo e se estendendo, se é que se pode usar o termo, do sistema perceptivo numa extremidade ao sistema motor na outra, com os diversos sistemas de memória e associação no intervalo entre as duas extremidades. Diga, você me falar alguma coisa, né? Tá resfriado? Não, eu acordei agora. Tá triste? Não, tô cansado mesmo. A Vani! Vani, bem-vinda, meu amor. Que saudade da Vani. Então, tá bom. Vamos lá. Esse primeiro modelo não tornou a ser elaborado. Cerca de uma década mais tarde, Freud fez uma nova tentativa de estabelecer uma topografia da mente, Peraí, dividindo você seus... não pulou uma coisa? Você pulou um parágrafo. Não, você não leu mesmo que esse esquema primitivo da mente, você leu. Não. Mesmo nesse esquema primitivo da mente, vemos que as divisões eram de tipo funcional. Uma parte do aparelho reagia aos estímulos sensoriais. Outra, intimamente relacionada à primeira, produzia quando ativada o fenômeno da consciência. Outros armazenavam os traços da memória e outros os produziam e assim por diante. Os traços da memória e os reproduziam e assim por diante. De um sistema para o outro, fluía uma espécie de excitação psíquica que, por sua vez, energizava, energizava cada um deles e que, presumivelmente, era concebida como análoga ao impulso nervoso. Podemos ver claramente que já era bastante grande a ênfase de Freud sobre uma abordagem dinâmica e funcional para a questão. Esse primeiro modelo não tornou a ser elaborado. Cerca de uma década mais tarde, Freud fez uma nova tentativa de estabelecer uma topografia da mente, dividindo seus conteúdos e operações com base em serem eles conscientes ou não. Freud, 1913b. Nessa formulação, distinguiu três sistemas mentais, aos quais chamou de X, ICs. Isso. Isso. de inconscientes, PCs, pré-conscientes e CS, consciente. As abreviaturas deviam ser usadas como designações, a fim de evitar confusão com os significados comuns das palavras de que se derivaram. À primeira vista, parece que essa segunda teoria de Freud a respeito do aparelho psíquico está muito longe de ser dinâmica e funcional. Parece ter sido feita uma divisão entre as partes da mente em base estática e qualitativa. Ela é consciente ou não? Contudo, nesse caso, as primeiras impressões são enganosas. Essa segunda teoria é também essencialmente funcional, conforme poderá ser demonstrado pelo exame que faremos em seguida. Freud começou salientando que o mero atributo de consciência é uma base inadequada para diferenciar conteúdos e processos psíquicos. A razão disso está em que há duas classes de conteúdos e processos que não são conscientes e nas quais é possível distinguir uma da outra por meio de critérios dinâmicos, funcionais. O primeiro desses grupos não difere em nenhum aspecto essencial de nada que no momento acontece como consciente. Seus elementos podem tornar-se conscientes através de um simples esforço de atenção. Inversamente, aquilo que num dado momento é consciente deixa de sê-lo quando se lhe retira a atenção.
O segundo grupo de processos e conteúdos mentais que não são conscientes, no entanto, é diferente do primeiro pelo fato de seus elementos não poderem tornar-se conscientes por meio de um simples esforço de atenção. Seu acesso à consciência naquele momento é barrado por alguma força que existe no interior da própria mente. Exemplo E, desse segundo grupo seria uma ordem de transmitida sob hipnose, como se descreveu no capítulo 1, cujo cumprimento seria obedecido pelo paciente ao despertar do transe hipnótico e da qual o hipnotizador lhe ordenara que não tivesse nenhuma lembrança consciente. Nesse caso, tudo o que ocorrera durante o transe hipnótico foi barrado da consciência pela ordem para esquecer, formulada pelo hipnotizador. Mais exatamente, a lembrança dos fatos que se passaram durante o transe foi barrada, em seu acesso à consciência, pela parte da mente que obedecia à ordem de esquecê-los. foi sobre essa base funcional que Freud estabeleceu a diferença entre os dois sistemas que denominou, respectivamente, de ICS, ou inconsciente, e PCS, pré-consciente. Esses conteúdos e processos psíquicos ativamente barrados de penetrar na consciência foram qualificados por Freud de sistema X, ou ICS, inconsciente, o que podiam tornar-se conscientes através de atenção, ele chamou de pré-consciente, PCS. O sistema consciente, CS, designou, sem dúvida, o que era consciente na mente. Essa separação aqui é legal porque é meio que um resumo do que foi na outra, mas agora ele está detalhando esse sistema de consciente, inconsciente, pré-consciente. Legal. Eu ia falar para você desse negócio da hipnose, né? Que falou um pouquinho daquela outra, mas depois a gente podia falar um pouquinho, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre mais o que em específico? Como funciona? Porque essa ordem do hipnotizador, se existe mesmo essa possibilidade de alguém colocar na sua mente algo, implantar algo e que você. Ou é coisa só de filme? Não, existe. Existe. Mas existe limites, né? Existem limites. A hipnose funciona, ela é como um comando, ela funciona. Quer ver como que eu poderia explicar isso? Ela funciona como um condicionamento operante. O que é um condicionamento operante? Condicionamento operante, ou essa parte da psicologia comportamental, ela entendia que alguns comandos eram dados por nós mesmos, por aqueles agentes da ação, quando sob alguns estímulos. Então, por exemplo, se fosse para pegar uma comida, isso com animais funciona muito bem, funciona com humanos também, que são animais, né? Somos animais. Se a criatura em questão ia pegar um alimento e ela tomava um choque, por exemplo, ela se machucava, ela começava a criar uma barreira no comportamento dela. Até um ponto que, mesmo sem o choque, só de haver um estímulo que parecesse com aquela condição, ela se bloqueasse, ela se limitasse àquela operação, ou seja, ela já tinha aquele condicionamento operante. Uhum. Isso funciona para coisas boas ou ruins. Para as pessoas também funciona. Isso parece um pouco a hipnose. É só que na hipnose, o que vai ser trabalhado é algum conceito que já haja dentro da pessoa, que já funcione dentro da pessoa. Hum. E que vai ser trabalhado ou vai ser motivado dentro dela para que ela tenha a reação. E a questão de esquecer o comando, de dar essa dica para que a pessoa esqueça o comando, ou seja, para que a ordem fique lá, mas ela não venha à consciência, ela não se lembre, isso também pode acontecer. O que ocorre é que nem toda a mente, e existem muitas características de mentes que são pouco
ou completamente inacessíveis a esses comandos hipnóticos. Ou seja, são mentes que não entram nesse estado de, eu não vou dizer de dormência, mas de adormecimento para receber mensagens ou para receber estímulos implantados. Mas o comando existe, a possibilidade do comando existe. Ele tanto existe que a PNL funciona. As técnicas de programação neurolinguística funcionam, mas não funcionam igual para todos. Então, algumas mentes são predispostas, têm maior facilidade em receber comandos e aceitarem. Algumas pessoas parece que tendem a naturalmente barrarem essa inserção, essa penetração externa de algum comando para ação. Então, A funciona. hipnose não é só coisa de filme, ela existe de Não, verdade. ela existe. O que acontece é que, com um trabalho de consciência, dá para treinar a mente para não aceitar, ou seja, para questionar o porquê dos comandos que estão sendo desenvolvidos. Então, é possível barrar a hipnose. É possível treinar a mente para isso também. E É tem ruim quando pessoas. a pessoa, tem pessoas que têm esse entendimento e barram esse tipo, porque a hipnose pode ser também um tratamento, né? Ela pode ser utilizada para um tratamento. E aí, Pode. se você se coloca, né? Não, não quero, não vou receber. Por exemplo, se bloqueia para comandos. Você também pode se limitar de receber ajuda. Não Lógico que tem que ser necessariamente. um Então, nem terapeuta. sempre é consciente. Então, não necessariamente está se barrando para receber ajuda, porque pode ser uma ajuda, ou pode ser um comando para fazer algo que você não faria de outra forma. Uhum. Então, não se limita só à ajuda. Mas Sim, o sim. fato é Mas que existem tem alguém pessoas que. decide que esse alguém é Ah, minha né, mas tem que função. pensar em todos eles, né? Ah, Porque minha função é essa. Eu sei que pode ser tem um lá mecanismo alguém. de defesa também. Mas vamos pensar que você não aceita nenhum tipo de sugestionamento, porque na verdade o que vai entrar é isso, né? Para Exatamente. que você aceite ou não. Então, se as pessoas tiverem essa predisposição e quiserem experimentar disso, desde que seja uma pessoa habilitada, né, para fazer, funciona. Sim, Uhum, para algumas pessoas funciona. uhum. Talvez Para não. pessoas funciona. É, você pode descobrir experimentando isso. De repente, alguém que está ouvindo fala assim: ah, vou experimentar. E descobre que não é suscetível a isso. A Aquele cara sugestões. que ia nos programas de televisão e fazia as pessoas comerem uma cebola, como se fosse. Aquilo é hipnose? Sim, sim, aquilo é hipnose. O cara Acessa um comia ponto cebola específico e como se fosse uma altera maçã. uma percepção. Caramba, né? São coisas que a gente fala, não pode ser, hipnose. Freud já falava sobre hipnose lá atrás. Sim, hipnose é antiga. Vai lá, eu não vou eu te cortei, né? Eu nem sei onde eu parei, peraí. Em virtude da sua proximidade funcional, os sistemas CS e PCS foram grupados como sistemas CS-PCS, em contraposição ao sistema ICS. O estreito relacionamento entre CS e PCS é facilmente compreensível. Um pensamento que, num determinado momento, pertencer ao sistema CS, que é consciente, né, fará Uhum. parte do sistema PCS, Pré-consciente. pré-consciente. Instantes depois, quando a atenção lhe tiver sido retirada e ele já não for consciente. Inversamente, a cada momento, pensamentos, desejos, etc., até então, que até então pertenciam ao sistema pré-consciente, tornam-se conscientes e, por conseguinte, passam a fazer parte do sistema CS, consciente. Isso. Nem é isso. Não, na verdade, ele juntou o pré-consciente e o consciente, eles estão muito próximos. Então, tem coisas que a gente esquece, mas que são esquecimentos por falta de funcionalidade no momento. Por exemplo, você não lembra o seu número de telefone o tempo todo. Mas se alguém Uhum. te perguntar, você se Ele lembra está no dele. pré-consciente. Ele está no pré-consciente. Ah,
Então ele está Entendi. muito próximo do consciente. E ele pode ser trazido com alguma Uhum. facilidade, mas você não fica pensando nisso o momento todo. Entendi. Então, essa Consciência relação. que eu estou vivendo aqui agora. Sim, o consciente é o que a gente está vivendo aqui. Por exemplo, todo o resto nós esquecemos. Uhum. Até que alguma coisa aconteça e você sinta um cheiro e fala assim, pô, esqueci de comer. Oh, esqueci a panela no fogo. Esqueci a panela no fogo. Mas ela está muito próximo de você. Uhum. Tá? E o consciente é o que você está envolvido naquele momento, que está tomando a sua atenção e a sua atividade. Muito obrigada, professor. Foi maravilhosa a sua explicação. Como os processos conscientes já tinham sido conhecidos e estudados pelos psicólogos muito tempo antes de Freud, era natural que as suas novas contribuições e principais descobertas se referissem ao sistema ICS, inconsciente. Na verdade, durante muitos anos de sua evolução, a psicanálise foi corretamente chamada de psicologia profunda. Isso é, uma psicologia do inconsciente. Era uma psicologia que dizia respeito principalmente aos conteúdos e processos da mente que são impedidos de atingir a consciência por alguma força psíquica. Na medida, porém, em que aumentava sua compreensão do sistema inconsciente, Freud apercebeu de que seus conteúdos não eram tão uniformes quanto pensara que fossem. Verificou que existiam outros critérios além do impedimento ativo de penetração na consciência, que se podiam aplicar aos conteúdos e processos da mente. E quando pareceu que a aplicação desses novos critérios resultaria em agrupamentos de conteúdos e processos mentais mais homogêneos e úteis que os permitidos pelo critério antigo, formulou uma nova hipótese a respeito dos sistemas mentais. Foi Freud em 1923. Essa teoria, a terceira que publicou, é comumente conhecida como a hipótese estrutural, para distingui-la da segunda, frequentemente denominada de teoria da hipótese topográfica. A primeira teoria não tem designação especial, embora, se tivéssemos de obedecer ao critério de dar-lhe um nome, como as outras duas, bem poderíamos chamá-la de hipótese telescópica. Então ele tem três teorias da mente. A primeira, que era aquela que falava do funcionamento como se fosse um telescópio, com várias lentes. A segunda, que é a topográfica, que era a que a gente estava falando. E uma terceira, que é estrutural. Beleza? Tell me Então more. nós falamos da primeira e da segunda já. A gente ainda vai falar da terceira. A terceira é essa. Nós vamos entrar nela. Beleza. Posso Parece que ir? fica confuso, mas depois, quando a gente começa, vai clareando, né? Não, Quando ó, vai então ficando. só para diferenciar, então, ó, para quem está ouvindo, a primeira é a telescópica. Então a mente funciona como um telescópio, como várias lentes que vão do processo interno até o externo. Então vai passando por vários filtros. Uhum. A segunda é essa hipótese topográfica. Nessa hipótese, a gente está falando do inconsciente, pré-consciente e consciente. Então nós estamos falando de três topografias, sendo que existe o inconsciente, ou seja, aquilo que é inacessível, o pré-consciente, aquilo que nós conseguimos lembrar, mas que não está na nossa mente o tempo todo, e o consciente, que é o que está acontecendo agora, o que está tomando a nossa consciência, daquilo no que estamos focando. Essa é a topográfica. E agora nós vamos entrar na estrutural. Essa é muito importante, porque a topográfica ela dá uma ideia dessa estrutura de três possibilidades, ou mais facilmente, como a gente normalmente leva, é inconsciente e consciente. Tem o pré-consciente no meio, mas ele está muito ligado com o consciente. O que Uhum. vem agora
É a estrutura de, de toda essa parafernália chamada de mente. Como funciona a estrutura dela e como que ela se relaciona. Então, essa parte, ela não só complementa, como ela dá a percepção de funcionamento, não da mente como uma ferramenta, como um órgão, mas da psique humana dentro da mente. Ou seja, como que a psique se desenvolve e se relaciona para formar o sujeito, para formar essa entidade que nós temos o nome. Por exemplo, esta entidade Eduardo tem uma estrutura de psique que compõe isso que a gente chama de Eduardo. Você, Débora, tem uma estrutura de psique que a gente vai chamar de Débora. É essa estrutura que vai definir nós como nós somos. Então, até agora, a gente só falou, por exemplo, a gente só falou da superfície do negócio, a gente só foi tocando nela, agora a gente entra. Então, vamos lá. A hipótese estrutural, apesar de seu nome, assemelha-se às anteriores, na medida em que procura agrupar processos e conteúdos mentais que se relacionam funcionalmente e distinguir entre os diversos grupos com base em diferenças funcionais. Cada uma das estruturas mentais que Freud propôs em sua nova teoria é, na realidade, um grupo de conteúdos e processos mentais relacionados entre si funcionalmente. Freud distinguiu 3 desses grupos ou estruturas funcionalmente relacionados, chamando-os respectivamente de id, ego e superego. Então nós saímos de consciente, pré-consciente e inconsciente, e agora nós vamos acrescentar uma estrutura que é uma estrutura de ego, uma estrutura de id e uma estrutura de superego. Então nós temos consciente, inconsciente e pré-consciente, eles estão lá. E para além disso, nós temos essas estruturas funcionais que são id, ego e superego. Vamos lá? Vamos! Agora, eu falei, agora é para ferver a cabeça, assim, para deixar louco. Para obtermos uma orientação inicial, elementar, a respeito dessa terceira e última teoria de Freud, podemos dizer que o id compreende as representações psíquicas dos impulsos. O ego consiste naquelas funções ligadas às relações do indivíduo com seu ambiente. E o superego abrange os preceitos morais de nossa mente, bem como nossas aspirações ideais. Então, aqui a gente já tem um tato com o que vai compor o sujeito, qualquer sujeito, não importa qual seja. Todos, segundo Freud, todo ser humano vai ter uma estrutura, além do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, uma estrutura de id que compreende as representações psíquicas dos impulsos. A gente falou de impulsos no capítulo anterior. O impulso está no id. Ele está dizendo isso. Então, a representação psíquica do impulso está no id. O ego consiste nas funções ligadas às relações do indivíduo com seu ambiente. E olha, agora é delicioso, porque é aqui que a gente vai entender porque quando se diz você tem que eliminar o seu ego, o que a pessoa está dizendo é um absurdo fora de contexto. Quando alguém fala assim, nossa, você está com um ego elevado, não está dizendo absolutamente nada. E, na verdade, é um elogio. Quem tem um ego elevado está ótimo. E, por último, o superego, que abrange os preceitos morais de nossas mentes, bem como nossas aspirações ideais. Ou seja, a idealização está no superego.
As relações com o ambiente está no ego. E as representações dos impulsos está no id. Por que é bom saber isso? Porque agora a gente está abrindo a pessoa e dividindo uma pessoa em 3 pedaços. 3 pedacinhos. Que se relacionam constantemente e continuamente. Eu não tenho pergunta Ininterruptamente. nenhuma, eu ia fazer, mas não vou fazer porque eu preciso ler, né? Melhor. Às vezes eu faço uma pergunta que a resposta está aqui adiante. Então, vamos lá. Então vamos lá. Pressupomos naturalmente que os impulsos estão presentes desde o nascimento, mas o mesmo, por certo, não é verdadeiro, por um lado, quanto ao interesse no ambiente ou seu controle, nem por outro, quanto a quaisquer aspirações ou sentido moral. É evidente, portanto, que nenhum dos dois últimos, ou seja, nem o ego, nem o superego, se desenvolve até algum tempo depois do nascimento. O que ele está dizendo aqui? Que o sujeito, quando nasce, só tem id, só tem impulso. Ele não tem relação com o ambiente, percepção em relação com o ambiente, e também não tem qualquer aspiração moral no seu nascimento. A única coisa que ele tem é impulso. Impulsos. O que Exatamente. são os impulsos mesmo? Ah, você tá de brincadeira, né? Impulso é aquela energia que se move através do ser humano. Agora a gente está vendo desde da sua concepção e nascimento, Uhum. e que é a energia vital que vai fazer ele se mover para algo. Beleza? Uhum. Freud expressou esse fato ao admitir que o id, na ocasião do nascimento, compreendia a totalidade do aparelho psíquico e que o ego e o superego eram originalmente partes do id que se diferenciaram o bastante no decurso do crescimento para justificar que se os considerassem como entidades funcionais independentes. Essa diferenciação se produz, em primeiro lugar, com relação às funções do ego. Todos sabem que o bebê demonstra interesse pelo meio ambiente. Todos sabem que o bebê demonstra interesse pelo meio ambiente. Ah, sim. E é capaz de exercer certo domínio sobre o mesmo, bem antes de desenvolver qualquer sentido moral. Na verdade, os estudos de Freud levaram-no à afirmação de que a diferenciação do superego não se inicia realmente até a idade de 5 ou 6 anos, não sendo mesmo provável que ele esteja firmemente estabelecido até alguns anos mais tarde, talvez até os 10 ou 11 anos de idade. Por sua vez, a diferenciação do ego começa por volta dos primeiros 6 a 8 meses de vida, estabelecendo-se de modo completo na idade de 2 ou 3 anos. Embora, por certo, se produzam normalmente grande crescimento e muitas alterações também depois dessa idade. Uhum. Ah, Em algum... tem uma nota aqui que é importante. Sugeriu-se posteriormente ser vantajoso considerar que a estrutura psíquica do recém-nascido é de tipo diferenciado a partir da qual o id, o ego e o superego se desenvolvem inteiramente, em vez de considerar que o id seja o precursor e, em certo sentido, o pai dos outros dois. Então, foi feita essa consideração de que talvez o ego e o superego vale a Todo pena mundo tem considerar que eles um, não nasçam do id. Mas a primeira consideração que há é que o id é pai a de todos. origem, o pai de todos. E isso tem um peso
enorme na hora de se conceber o que são pessoas e por que pessoas agem como agem. Entender que o id é primordial, ele é a fonte, muda algumas concepções do sujeito. Então, ter essa noção é importante. Quando eu falo assim, ele agiu por impulso, É basicamente dizer ele agiu. Porque boa parte, aliás, é bom, é até legal você falar isso, porque você já parou para pensar o que significa agir por impulso? então, eu estou pensando nessa explicação que teve aqui agora, É. que se o impulso é algo primário, é um dos primeiros, como que a gente pode dizer? Não é recentemente, mas as primeiras, como que a gente pode chamar? Que o impulso, ou o id, Primeiro, uma das primeiras é a características, estrutura constitutiva, sim. Ela vem uma das com o sujeito. primeiras estruturas é o id. O Sim. id é o impulso. Então, quer dizer que eu agi de uma forma primitiva, que eu agi, não tenho maturidade suficiente, por exemplo, com a imaturidade. Que Então, o não, id, não, isso é um julgamento muito moralista. Vamos esquecer, por exemplo, maturidade. Esquece essa palavra. Porque ela tem uma conotação de, de moralidade e de desenvolvimento que talvez não valha. Agora, pensa assim, quando a gente fala normalmente, no dia a dia, a gente fala assim, nossa, tal pessoa agiu impulsiva, ou agiu por impulso, compra por impulso. então, O que eu que a gente estava fala? pensando, quando eu falo maturidade, eu estava pensando nessa questão de criança mesmo, que a gente está falando aqui. O que foi falado aqui é que o que Sim. domina até os 5, 6 anos de idade é o id. Não, não é que ele está dizendo que domina. Ele está dizendo que a formação não está pronta até os 5, 6 anos de idade do ego completo ou do superego. Mas eles já estão se constituindo e se relacionando. Na verdade, a gente vai ver que Por até. enquanto, o id é de todos. Sim, o id é o que está lá e ele está firme e forte. Com o tempo, ele vai sendo mesclado com os outros dois, vamos dizer assim. Com o tempo, os dois vão se constituindo, se percebendo, vamos dizer assim. Ah, então você está falando nas palavras psicanalíticas. Não, não, não nas palavras psicanalíticas. Eu estou fazendo essa distinção porque é interessante perceber o seguinte: o ego ele vai se formando e o superego também vão se formando, mas eles são vindos, eles vêm vindos do id. O id Aham. está lá. Ah, eles Eles são vão se filhos. formar, mas eles estão em formação. Eles não são como o osso que fica pronto. Eles não são como uma ossatura que chega um momento e você fala assim, ó, chegou no ápice da ossatura. Do A partir daqui vai desenvolvimento. ser osteoporose. Ele vai ficar, ele decai, ele não. A constituição e a relação do ego e do superego não tem essa mesma característica. Elas vão se tornando mais plenas, mais completas, mas não dá para dizer que ela está plenamente completa. Não vai Elas ficar pronta nunca. não é que não vai ficar pronta, elas vão estar em constante transformação, porque a relação entre o ego, o superego e o id é ininterrupta. Mas o que vai formá-las não é um processo distante da relação com o ambiente Isso que eu ia falar, é o ambiente, né? também. Então, elas estão constantemente se formulando, se reformulando, se estruturando, se fortalecendo, crescendo de uma forma dinâmica. E essa questão dinâmica é importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa teve uma reação impulsiva, nós temos reações impulsivas. O que é não agir de forma impulsiva no linguajar comum? É agir de uma forma a reprimir o seu desejo inicial. Mas reprimir o desejo inicial não quer dizer que você não sente o desejo inicial. O desejo está lá. Sim. O problema é que você não. Ou a questão que se coloca é que, e por isso que eu acho que vale tanto para adulto, é que adultos, na relação com impulsos, eles tendem a
acreditar, ou nós tendemos a acreditar, que nós controlamos isso. E o que a gente vai perceber é que o impulso, ele não só é parte da gente, como nós só funcionamos por causa dele. É que em alguns momentos e por algum motivo nós refreamos alguns. E o motivo de nós refrearmos alguns é também por causa do próprio impulso que deixa surgir e fortalecer o ego e o superego. É isso que eu ia falar. Vieram os dois para tipo fazer assim, peraí, né? Pera lá. Uhum. Então essa E aí, relação... quando você fala que a pessoa agiu impulsivamente, é porque talvez ela não tenha ouvido um contexto que a cerca, vamos Ou dizer. talvez, ou talvez, Atropelou o ego e o superego e foi. ou Foi talvez o dirigir. impulso seja tão forte, o id, e a força do impulso seja tão forte, que nem o ego nem o superego tenham energia para dar conta disso. Ou seja, ela passa. Arromba a porteira e vai. Então, Isso é agir agir por em... impulso. Isso é um impulso. Então, quando a gente fala assim, poxa, quer ver uma coisa, o impulso? Quando os pais veem o filho numa situação, por exemplo, tá andando na rua e tá vindo um carro, e eles reagem. Só reagem. Por que que não tem um filtro em algumas pessoas nesse tipo de situação? Quando a pessoa... Eu ia falar bebe, mas eu vou tirar a bebida desse caso. Quando uma pessoa entra em uma briga familiar, uma briga com um amigo, uma briga de rua, por que que ela vai para essa via e não se refreia? O que não permite que ela se refreie? Então a gente está falando de alguma coisa que é maior do que... Hum? É o meio, não é? O meio Pode ser. dependendo do que estiver acontecendo num contexto no meio, você pode reprimir ou não isso. Não que ele não Sim, esteja lá, até onde eu entendi o que você explicou. Não que eu consiga reprimir, que ele não esteja lá. Eu posso até reprimir, dependendo do contexto. mas tem Ele contexto vai. que você não reprime. Em que a coisa acontece e fala assim, como aconteceu? Coisas que acontecem conosco. Eu vou falar agora, quem estiver ouvindo pensa assim, é comigo, não é? Eles não estão falando deles, é comigo. Coisa que eu faço e que eu falo assim, caracas, eu nunca fiz agora pensando, eu nunca faria. Mas por que que eu fiz aquilo daquele jeito? Ou seja, não passou direto. O impulso é essa coisa, esse fluxo de energia que toma Sem tudo. filtro. Oi? Foi um fluxo sem filtro. Sem filtro. Mas esse fluxo sem filtro é a nossa origem. Ele é nosso originário. Ou seja, ele é o que há de mais genuíno em nós. E também é o que há, dependendo do fluxo de para que é direcionado, de mais perigoso. Mais Mas perigoso. É ele é isso que muito eu mais forte do que a nossa consciência. Isso não há dúvidas. Ai, ai. Beleza? Beleza. Posso continuar aqui? Eu falei que agora ia começar a ficar quente. É, melhor do que ler muito é conversar sobre, né? E se a gente tem ferramentas e tem assunto para conversar sobre, eu sou mega a favor. Eu vou te interromper o tempo todo. Então vamos lá. Em virtude... Aguente. Não, peraí. Eu li um parágrafo. Não, peraí, deixa eu voltar. Você fez essa leitura dessa diferenciação e no final tá falando das idades. Lembra que eu te falei que Melanie Klein era genuína e grandiosa na psicanálise? Olha essa nota. Alguns psicanalistas, em particular Melanie Klein e seus colaboradores, formularam a hipótese de que o superego começa a funcionar como sistema psíquico independente bem antes do fim do primeiro ano de vida. Esse ponto de vista, porém, não é aceito atualmente pela maioria dos psicanalistas. E aí? Mas a justificativa que ela dá para o superego estar funcionando antes do primeiro ano tem a ver com a formação da criança e a relação da criança durante a gestação e no nascimento.
Porque eu ia falar, mano, que preceito moral uma criança de 1 ano vai ter? Então, ela não tem um preceito moral, Mas ela foi mas gerada ela dentro tem, de... não, ela tem idealização. Não entendi. Melanie Klein, ela não estava brincando. Ela não brincava. A criança, ela pode constituir uma percepção de ideal sem que ela constitua uma consciência disso. Ela pode idealizar. Melanie Klein, a gente não vai forçar muito isso em Melanie Klein agora, mas porque a gente não vai entrar em Melanie Klein. Mas como Freud entrou em criança, automaticamente se pega a ela. Mas uma criança ela é capaz de ser birrenta antes mesmo de aprender a falar, nos primeiros meses de vida, ela é capaz de reagir com uma postura que Freud chamaria de uma postura ligada à energia destrutiva. A gente falou de sexual e falou da energia sexual e a energia de... Caramba, nós falamos de duas energias nas últimas leituras, que era sexual. Eu acabo falando destrutiva, mas eu acho que ela dava um outro nome. Vou procurar, porque eu quero saber. Peraí. A gente falou de energia Até que ele sexual. fez. Sim. Eu Olha, lembro que ele fez. sim. É, porque a gente bateu forte nela. Antes de falar de regressão, nós falamos de energia sexual e energia. Falamos aqui das fases, pálica, blá, 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 manifestação, fixação da libido. Tá no capítulo 2, né? Tá, no capítulo 2. Instinto, impulso. Beleza, essa parte sim. Depois disso, nós falamos dois tipos de energia. Basicamente, né? Impulso sexual e impulso agressivo. Eu acabo chamando de morte porque eu sou um babaca. Então, agressivo e o impulso sexual. A Melanie Klein percebeu que o impulso agressivo ele tem uma relação, ele pode ter uma relação ligada com uma percepção do superego. E que a criança vai trabalhar lá, assim como o sexual, com uma noção de agradar, de conquistar algo ou de repelir algo. E que isso estaria ligado a essa função do superego. Possivelmente estivesse ligado a essa função do superego, ou seja, a essa percepção ambiental e da relação que a criança poderia ter com regras e com idealização. Considerando que a criança se relaciona com o que ela idealiza, com o que ela forma dos pais, ou seja, com o objeto idealizado e não com o objeto real, era possível que o superego tivesse uma formação bem mais no nascimento da criança, bem mais no começo da vida da criança do que se imaginava. Então, A mas gente de tem onde que... ela vai tirar isso? Oi? De onde essa Da... criança tira isso? De novo, é parte do instinto dela, parte do id, que se desloca para se relacionar com o meio da forma que o superego é formado, tanto como regras, e criança percebe regras muito cedo. Mas antes de Porque 1 ano. essa regra de choro e de conquista, e do riso e da conquista, porque a criança não só chora para conseguir, ela ri para conseguir. Não, você está falando agora, eu estou lembrando aqui, tô indo lá atrás, porque quem tem filho consegue fazer Sim, essas ligações, né? E realmente, a Maria Luísa, com 9 meses, ela já tinha começado a andar. Então, ela já fazia leitura de mundo. Então, como não, né? Como não? Não, ela capta tudo, tudo, tudo que está no ambiente.
Um ano a gente pensa que é pouco, mas é muito. Um ano já não é mais um bebezinho. Não, Ele tem características de bebê, necessidades de bebê, mas tem. ele é uma esponja, né? Uma criança com 1 ano é uma esponja. Tudo que está ao seu redor ele capta. Sim. Capta e põe, né? E põe. Aham. Sim. É Põe para lógico ver que como é que é. O que que acontece se eu fizer sim. isso? Com a Feliz. verbalização, sim, com a verbalização fica mais fácil perceber, porque a criança vai fazer jogos, jogos Uhum. de palavra, a manha, a entonação. Então, com isso fica mais fácil de perceber. Mas antes da verbalização, a criança. E aí, doutor vai dizer que essa relação simbólica, essa relação de tudo é linguagem. Então, vai ter esse outro lado. Por exemplo, o não falar também é uma linguagem. Na ausência da verbalização, a criança tem mecanismos muito bons para conseguir o que quer. Uhum. E ela vai definindo inconscientemente como utilizar, mas com uma percepção do que o que consegue e o que não consegue. Ela vai testando o mundo. Então, antes ainda dela ter um ego fortalecido, ela já tem um superego ali, idealizando e dando regras para ela de como conseguir. E algumas crianças seguem essa regra à risca, seguem padrões. Então, ó, quero ser trocada. Tem crianças que percebem que não é pelo choro ou pelo incômodo. Ela vai fazer outro tipo de chamativo, outro tipo de atração, de atenção, conquista de atenção. Quando ela verbaliza, aí ela fica diferente, porque ela tem um jogo, um repertório maior. Mas é isso que Melanie Klein está olhando, ela já começa a perceber. Por mim, a gente já parava de ler Freud e ia para. Melanie Klein, olha, é que é fogo, viu? Aí tem Melanie Klein, aí tem Doutor, que é uma. Sobre linguagem, Doutor é fantástica. Tem Jung, Jung vai falar uns negócios sobre autopercepção e a self, que é também. Então é muita coisa, é muita coisa. Não, eu estou lembrando aqui que isso daí é psicologia da educação, né? Quando eu fiz magistério, e a gente pegava todos eles têm alguma coisa para Tem. das fases, né? Das fases, Uhum. como identificar, né? O que acho que como agir, na verdade, né? A gente compreendendo, a gente não cerceia a criança, né? Uhum. É uma forma de você não ficar punindo, cerceando, castigando. É você entendendo a fase que a criança está passando, é muito mais fácil para você educar, né? E, na verdade, se a gente tirar essa função da criança e começar a olhar que o adulto é uma continuidade da criança, ou seja, não tem uma ruptura da criança para o adulto. Existe uma continuidade, um processo, aonde os mecanismos são desenvolvidos ou não. Você vai perceber que algumas atitudes de adultos têm muito a ver com essa leitura da criança. Ou seja, a ferramenta é a mesma. O que muda é o vocabulário, é a forma de expressar e o ferramental que possui. Adultos que não conseguem se comunicar, né? Que Tem sentem, reprimem, não conseguem falar, né? aqueles que são explosivos e impulsivos, que fluem para o bem, para a diversão, para tudo, ou para a raiva. Sim, Quando adulto não muda muita coisa, né? não, não. Ai, ai, entender o ser humano é algo realmente que você leva uma vida e nunca vai entender, Hum, né? é. Hum? Vou continuar aqui. Já fiz esse parêntese de Melanie Klein, essa Uhum. genial Melanie Klein. Em virtude dessas diferenças nos períodos de desenvolvimento, será conveniente examinarmos em separado a diferenciação do ego e do superego. E a natureza dessas diferenças impõe, sem dúvida, que comecemos pelo ego. Vamos lá? Vamos a um ponto que o leitor deve ter em mente durante a análise da diferenciação e desenvolvimento do ego que faremos a seguir. Trata-se de que há muitos aspectos desse desenvolvimento
que em livro devem ser examinados e apresentados ao mesmo tempo e se influenciam mutuamente. A fim de obter um quadro suficientemente adequado do desenvolvimento do ego, é necessário estar familiarizado com todos os seus aspectos. Não há como apresentar de modo plenamente satisfatório apenas um aspecto de cada vez, deixando de lado os demais. Todos deveriam ser examinados concomitantemente, ou, como isso é impossível, o leitor deveria pensar em todos os outros aspectos quando estivesse lendo a respeito de um deles em particular. Isso é função sua, né? Só você consegue fazer isso. A menos que o leitor já disponha de um conhecimento prévio do material a ser examinado em seguida, ele deverá lê-lo pelo menos 2 vezes e até provavelmente várias vezes. Só relendo é que compreenderá mais claramente os íntimos interrelacionamentos dos vários aspectos da diferenciação e do desenvolvimento do ego. Bom, beleza, eu acho que vale a pena parar aqui. Eu ia falar, era para ter parado naquele outro, porque não, Não, aqui o que que vai, acontece? Ó, eu falava uma vai coisa para avançar. ti e eu vou falar agora pro pessoal no vídeo. A gente tem hábito de ler, né? Ah, tinha épocas que eu estava lendo 3 livros concomitantemente, então eu estava lendo um, pegava o outro, continuava, não perdia, porque as histórias são diferentes, é uma ferramenta, a gente vai desenvolvendo. Eu demorei 6 meses para ler esse livro de psicanálise. Tinha fases em que chegava que eu não conseguia ler. Eu chegava naquele ponto, eu lia, eu falava assim, eu vou ter que voltar nisso. Eu, 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 eu vejo, mas eu não enxergo. Eu enxergo, mas eu não Eu não tô vejo. nem Que olhando, porra sabe é por essa? quê? Porque fico pensando assim, eu que tenho dificuldade de concentração em leitura, que eu falo que eu tenho sim. Quando a gente fez o diagnóstico do Gabriel de TDA, né, de déficit de atenção, eu fui mais na parte da concentração, essa coisa de conseguir segurar, ler aquele parágrafo sem me perder. Eu Hum, sempre tive dificuldade com isso. E engraçado que quando eu via a minha filha lendo 3 livros ao mesmo tempo, eu falava, gente, não é possível um negócio desse. Como que consegue? E aí você também com essa mania de ler 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. E é algo que é normal, né? A pessoa que tem uma deficiênciazinha, que sou eu mesmo, em concentração. Aí é que o negócio fala assim: você vai ter que ler 2 ou 3 vezes. uhum. Até vem aqui na frente da tela e falo. Aí Não, na não, hora mas que não é. Não, vai dar não, ruim. não, não vai não. Não é absurdo. É porque o assunto, ele realmente, ele vai demandar agora, porque a gente está falando de um sistema que é bem complexo, né? Por isso que eu só leio com a marca-texto do lado, uma canetinha, porque aí eu vou lá na marcação, volto e para poder entender o mínimo, né? É. Me fala uma coisa, semana que vem a gente vai fazer leitura ou deixa pra lá? Eu não sei nem que dia é amanhã. Eu estava me confundindo, achando que amanhã era 23, você acredita? Eu não Hoje é sabia que 23, né? era a véspera de Natal. Não, eu já achei que. Eu achava que a véspera de Natal ia ser no sábado. É, tá confuso, Então, né? Não sei também, eu também tô meio perdido esse ano. então é amanhã. Véspera de Natal, 24, é amanhã. Verdade. Quinta-feira que vem é de Ano Novo, não é? É dia, alguma coisa assim. Então É dia 30, eu acho. É dia vamos 30. começar o ano que vem de novo? Vamos dar É, uma pausa? pode ser. É bom o pessoal Então, saber. aí a gente começa com um ego o ano que vem. É, putz, vai começar o ano que vem falando de ego. Tá? Você segura a onda aí. Cuidado com esse seu ego, segura, porque ano que Cuidado vem com esse seu pode ego, né? O seu ego é que tem que tomar cuidado com você, viu? baixa a bola, porque você tá achando que você é o quê? A última bolacha do pacote? Né? Vamos ver que não é nada disso, né?
O ego é nosso amiguinho. Nunca foi inimigo. Quem falou essa besteira? Quer te dominar, besta. Ah, nossa, eu amo quando eu ouço isso. O ego quer te dominar. Eu falo, tomara que domine, né? O ruim é se Não, a ele perder pessoa essa. que te Vai perder disse pra quem? Pro isso, id? é a pessoa que te disse isso quer te dominar. A pessoa que me disse isso deveria estudar. Talvez ela tenha estudado e queira só te dominar. É, tá querendo Só só. queira fazer Ou só tá querendo. Só tá querendo tirar o sorriso do meu rosto. sarcástico. Tá Então bom. tá, fechamos aqui, né? Fechamos. O ano que vem a gente continua a partir da página 50 e 52. 52. Paramos na 52. Então é isso, galera. Quem não Lembre-se conseguiu, que ó, já essa estamos no leitura, ego. essa leitura é um patrocínio do Instituto Social Simone Silva, então a gente gosta sempre de lembrar que a gente está aceitando doações, a gente está aceitando qualquer tipo de ajuda. O Instituto tem por objetivo ajudar as famílias, principalmente as mães dessas famílias, né, em situação de risco. Então, toda ajuda é bem-vinda. Entre em contato com a gente aí através do Instagram, no direct. Se quiser fazer algum tipo de ajuda, de doação, a gente está aberto a aceitar, né? Essa é a nossa parte, voluntariando-nos, fazendo essa leitura, né? É uma leitura Sim, que faz sentido sim, porque a gente está trabalhando, na verdade, a essência do ser humano. Então não adianta a gente só encher exatamente. a barriga de comida e a gente não Uhum. entender o ser humano como ele é realmente, suas necessidades reais. Sim, E esse tipo de atendimento a gente também faz, né, Edu? sim. Por enquanto, essa ferramenta para as pessoas se cuidarem, já que não dá, estamos em tempo de pandemia, de pós-pandemia, de pré-pós-pandemia, de pós-pré-pandemia. Então, a ideia é, ó, existe essa ferramenta, olha para você, vê o que você percebe. Às vezes não dá para alguém estar por perto, orientando, monitorando, acompanhando, mas pouco é mais do que nada. Então, às vezes ajuda. É a nossa forma de Exatamente. tentar ajudar, Perfeito. né? É isso. Vamos embora então, né? No Vamos. ano que vem tem mais. Até. Até ano que vem. Beijo. Tchau, tchau.